Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal e dessa vez eu quero trazer para vocês como é que o pregador deve se preparar antes de preparar qualquer sermão. Para quem não me conhece, me chamo Rafael, sou bacharel em teologia e eu fiz esse vídeo aqui com a ideia de ajudar você que quer pregar ou que já prega e quer evoluir, tá bom? Então aqui eu trouxe dicas importantes para quem quer pregar melhor. Na bem verdade, o que você não deve fazer para estar pregando melhor, porque a gente tem a mania de sempre inverter a ordem das coisas, né? A gente já quer ir para o preparo do sermão, para a pesquisa, a gente já quer saber o que é exegese, interpretar melhor o texto, quando na bem verdade a gente precisa se preparar antes de preparar qualquer sermão, tá bom? Nesse momento pegue papel e caneta e anote todas as dicas que eu separei aqui para você. Fica comigo porque no final desse vídeo tem uma dica bônus que com certeza você vai gostar, e se você dominar essa dica que eu vou estar te falando, você vai conseguir caminhar por muito mais tempo pregando a palavra de Deus. Então fica comigo até o final desse vídeo aí, tá bom? Então vamos para as dicas. Primeira dica, não crie vícios na sua fala. Você já deve ter escutado alguém por aí que quando prega, a cada duas palavras ele fala aleluia, ou ele emenda, né? Ele fala aleluia, glória a Deus. Tipo, e Jesus estava andando por cima das águas, aleluia, e ele chamou Pedro, aleluia, e Pedro foi, mas teve medo, aleluia, e afundou. O irmão que, igual eu disse, ele complementa isso, dizendo, e Jesus foi crucificado, aleluia, e tinha no meio de dois ladrões, aleluia, mas ao terceiro dia, glória a Deus, aleluia, ele ressuscitou. Ainda tem a classe dos irmãos Né. Por exemplo, e no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, né, e a terra era sem forma e vazia, né, e daí vai embora. E qual que é o problema nesses vícios, né? Porque vai vir alguém aqui, talvez religioso demais, dizendo, não tem problema, porque se a palavra de Deus for pregada, então não há problema. O importante é a pregação ser feita. Eu concordo, o importante é a palavra de Deus, e é por isso que você precisa eliminar esses vícios da sua fala. Se você polui demais aquilo que você quer dizer, você vai estar tirando a atenção que seria da palavra de Deus. Você vai tirar completamente o foco que era da palavra de Deus para esses erros que você está cometendo. A pessoa vai ficar mais focada em talvez até contar quantos nés e quanto aleluia você falou naquela frase do que de fato o sermão em si que você preparou, que Deus te deu para que você pregasse. E para que fique tudo certo, não tem problema nenhum dar aleluia, dar glória a Deus, porque a gente que é pentecostal faz isso e faz muito no culto. Só que a gente sabe que é uma hora específica para tudo. Se a gente está adorando a Deus, a gente dá glória a Deus e aleluia. Se a gente vai louvar, tem um momento para a gente louvar. Se a gente vai orar, tem um momento para a gente orar. Se a gente vai pregar, a gente tem que focar em pregar, porque a atenção precisa ser toda para a palavra de Deus. Então, primeira dica aí, anote: não crie vícios na sua fala. Se você tem algum desses vícios, tente eliminá-los o mais rápido possível. A segunda dica é: não copie ninguém, seja você. Você já deve ter visto por aí gente que copia tudo. Copia os gestos, copia a roupa, copia a fala e copia até o sermão. De vez ele dedicar tempo em ler a Bíblia, em orar, em se aproximar de Deus para que Deus fale com ele também, ele prefere gastar o tempo que tem para ficar copiando. Eu acho que essa ideia de copiar surgiu pelo fato das pessoas sempre escutarem de outras pessoas. Você precisa ter uma referência para criar a sua própria identidade. Isso é verdade. Só que ter alguém como referência, isso não significa, não abre brecha para que eu copie na íntegra. Pegue cada palavra, pegue cada gesto, pegue o sermão por inteiro e pregue. Isso não é correto. E qual que é o problema disso? É que as pessoas sempre vão olhar para você e não vai ver você pregando. Vai ver sempre aquela pessoa a qual você copia. E o problema é, você já imaginou estar pregando num congresso, num lugar grande, depois você terminou de pregar, um monte de gente vir até você e dizer, ó, já escutei essa pregação por fulano de tal. Então o problema mais simples é esse, você ser constrangido. Então, a princípio, evite esse constrangimento e seja você. Não gaste tempo copiando as outras pessoas, gaste tempo lendo, orando e pedindo para Deus
te dê uma mensagem assim como deu para outras pessoas, tá? Ter uma referência não significa que eu vou copiar tudo que aquela pessoa faz. Ter referência é para me ter um ponto de partida para seguir o meu caminho, para buscar a minha própria identidade, tá bom? Então, dica 2, não copie ninguém, seja você. Terceira dica, e essa é bem importante, não troque a leitura bíblica por livros. Então você quer dizer que eu não posso ler nenhum livro complementar à Bíblia ou nenhum comentário bíblico? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a leitura bíblica, a Bíblia, ela é a nossa fonte principal de alimento, enquanto os livros devem ser apenas complemento. O que eu mais vejo por aí são pessoas que começam nessa área da pregação a se dedicarem mais às leituras de comentário, de livros do que da própria Bíblia. Pegou um gosto tão grande de estudar, de ler, que acaba gastando mais tempo colocando a Bíblia de lado para entender o que outras pessoas falam da Bíblia, de vez em ele mesmo na própria Bíblia e ler, tá bom? Então a terceira dica é: não troque a Bíblia por nenhuma leitura, tá? Tenta fazer, sabe, uma balança entre a Bíblia e os comentários, mas sempre a primeira opção será a Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar agora, para encerrar essa dica, palavras de Charles Spurgeon sobre isso. Abre aspas: sempre é melhor tomar direto da fonte do que em caixa d'água. Quarta dica: leia todos os dias, pois o seu contato com a leitura vai melhorar algumas coisas em você. Entre elas, vai melhorar a sua escrita e a sua fala. Tem muita gente que levanta a hipótese de que não dá para ler todos os dias por causa que o trabalho consome muito. Mas uma pesquisa feita recentemente diz que o brasileiro gasta lendo nas redes sociais cerca de 3 horas e 45 minutos por dia. Com essa informação, eu poderia dizer que dá sim para a gente tirar no mínimo meia hora por dia para estar se dedicando à leitura. Se você não consegue ler meia hora direto, sei lá, leia 15 minutos pela manhã, 15 minutos à noite, não precisa ser direto, pode ser fracionado, contanto que você leia todos os dias um limite mínimo que seja, mas leia. Certo, mas o que em si a leitura me favorece? Primeiro, a leitura ela expande o nosso vocabulário, ou seja, eu vou falar melhor. Se eu vou falar melhor, a dica número 1, eu vou conseguir eliminar aqueles vícios na minha fala. 2, a leitura me dá mais capacidade de concentração, ou seja, eu vou conseguir absorver mais daquilo que eu estou lendo, porque o meu hábito, a minha rotina de leitura fez com que eu conseguisse adquirir concentração para tudo que eu for fazer, eu vou desempenhar melhor. A leitura também, ela expande o meu conhecimento, ou seja, a leitura faz com que eu me torne uma pessoa mais inteligente, tá? Uma quarta dica, eu poderia dizer que a leitura também traz pra gente inteligência emocional. Porque aquilo que eu estou lendo, seja a Bíblia ou seja livro, vai trazer experiências a mim de personagens, seja eles fictícios ou reais, que até então estaria distante da realidade que eu vivo. Então, com as experiências que eu obtive através desses personagens, dessas histórias, eu passo a olhar a vida com um olhar mais empático, com um olhar mais maduro. Eu passo a me importar mais com as pessoas. Então, a leitura, sim, proporciona pra gente inteligência emocional. Então, leia todos os dias. E como eu disse no começo do vídeo, vai ter uma dica bônus destinada para você agora, que vai fazer com que você tenha longevidade no seu ministério da pregação. Você também deve conhecer alguém que prega, só que já perdeu a voz, ou alguém que prega, tinha a voz legal, só que com o tempo você percebeu que ela mais está rouca do que normal. Tá? A cada dia que passa ela está perdendo mais a voz. Ela não consegue falar 10 minutos que já fica rouca. Quando está pregando, dá 5 minutos ali de saudação, já fica rouca. Tudo isso é porque não se cuida, não cuida da sua saúde. Então essa dica especial é: se cuide, cuide da sua saúde. Mas poxa, Rafa, você fez eu ficar até aqui nesse vídeo dizendo ser uma dica bônus especial e você só me fala isso: se cuide, cuide da sua saúde? Não. Como você está com papel e caneta aí, anota bem isso daqui que eu vou te falar. Você vai pesquisar duas coisas na internet, no YouTube que é aquecimento e desaquecimento. Ou seja, quando eu aqueço a minha voz, eu estou preparando
os meus músculos que são responsáveis pela produção da voz, seja prega vocal e companhia, eu vou estar preparando eles para que eles estejam aptos quando eu começar a falar. Então você vai pesquisar alguns exercícios de aquecimento vocal. E toda vez que você for precisar utilizar a voz por um período grande de tempo, você vai aquecer a sua voz. E depois que terminar de falar, de pregar, o que seja, você vai desaquecer. Fazendo isso, você vai trazer saúde para a sua prega vocal e, consequentemente, vai conseguir pregar por mais anos aí sem ficar rouco, tá bom? E a outra coisa que você vai procurar também é sobre respiração. Ou seja, se você conseguir controlar mais a sua respiração, sabe aqueles brados que a gente pregador dá quando tá ministrando? Você vai conseguir controlar aquilo e evitar mais a rouquidão. Você vai ficar menos cansado. Então procura essas duas coisas: exercício sobre aquecimento e exercício sobre respiração. Fazendo assim, a gente vai ter uma longevidade boa no nosso ministério. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você quiser continuar escutando mais da Palavra de Deus, deixei uma playlist preparada desse lado aqui. Mas se você quiser dicas de livro, desse outro lado também tem uma playlist preparada para você. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.